Fala pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Tranquilos? Então nós vamos começar a nossa aula hoje aqui sobre física quântica. A primeira aula do nosso tema de física quântica, tá? Então peguem seu caderno, peguem aí a caneta, o lápis e anotem tudo que for importante. É uma visão introdutória, tá? A gente não vai aprofundar os conceitos em suas totalidades aqui nessa aula de hoje. Vai ser apenas uma apresentação da motivação inicial que deu ali início, né, aos estudos da mecânica quântica no início do século XX, tá? Então vamos primeiro aqui falar da nossa ementa. Falamos aqui da teoria da relatividade restrita nos vídeos anteriores. E aí nós vamos agora falar da mecânica quântica, beleza? Vamos falar aí sobre os aspectos principais da mecânica quântica. Bom, hoje nós iremos falar então mais aqui na parte da origem da mecânica quântica, questão da radiação do corpo negro, do modelo atômico, tá? Aí na aula que vem a gente vai para esses outros aspectos aqui. Beleza. Esse aqui é o nosso calendário atual, nossas aulas são todas as quintas-feiras, né? Então tá aqui, nós não temos feriados. Esse daqui é a nossa primeira aula de mecânica quântica. E lá pro dia 10 de outubro a gente faz a nossa primeira prova, tá? Bom, aqui são alguns vídeos que eu compartilhei, tanto lá no grupo, mas são vídeos que você colocar no YouTube, esses títulos aqui vão ter bons conteúdos sobre mecânica quântica. Muito interessante, recomendo fortemente. Aqui são alguns vídeos que nós passaríamos, né? Ou vamos passar na sala de aula, tá bom? Então tá carregando aqui, mas não importa agora, porque a gente não vai mostrar aqui agora, né? E vamos falar então, pessoal, por que estudar mecânica quântica? A mecânica quântica está por detrás do funcionamento de diversas tecnologias. Obviamente nós não vamos dizer detalhes de como essas tecnologias funcionam, porque necessitam de conhecimentos prévios que a gente ainda não tem. Mas só para vocês terem ideia, a mecânica quântica está, por exemplo, por detrás aqui, ó, da explicação do universo micro. Se você pegar as partículas de qualquer tipo de átomo e for tentar entender a física que rege essas partículas, vai observar que é uma física um pouco diferente da nossa física usual aqui do nosso cotidiano. Quando você vai para microscópio, universo microscópico, você observa interações, observa leis diferentes das leis da física cotidiana. As partículas não obedecem ali às leis de Newton, então tem outras leis que estão envolvidas nas mecânicas aqui das partículas. Além disso, funcionamento das lâmpadas coloridas LED, essas lâmpadas que emitem certos tipos de luzes bem definidas, também seu funcionamento é explicado com base na mecânica quântica. Este aparelho aqui de ressonância magnética por átomos, né, por radiação, envolve aqui também mecânica quântica na sua aplicação e explicação. Veja, todos os componentes eletrônicos, os equipamentos, notebooks, né, celulares, eles possuem esse equipamentozinho chamado transistor, ele que possibilitou a redução do tamanho dos computadores. Os computadores eles tinham tamanhos de uma sala e hoje em dia cabe numa mochila ou até menos, né? Então, graças à mecânica quântica, houve a possibilidade de redução do tamanho aí dos equipamentos eletrônicos. Então assim, esse é só apenas algumas das motivações para a gente entender como que a mecânica quântica está no nosso dia a dia, tá? Existem muitas outras aplicações. Então desde a área médica, desde a área da informática, até da área da teoria em si, existem aí, a tecnologia, existem muitas aplicações da mecânica quântica. Bom, para a gente começar a falar da física quântica, precisamos então de um contexto. E o contexto é o final do século XIX, nos anos ali de 1800 e alguma coisa. Vou explicar cada uma dessas figuras aqui. Primeiramente, vamos aqui no átomo. O átomo
ele já havia sido concebido como sendo um conjunto de partículas positivas e negativas, né? E nessa época, mas ainda não havia uma explicação de como que o átomo se estruturava. Por quê? Já se sabia das leis do eletromagnetismo, que as cargas de sinais opostos se atraem. Mas como que poderia cargas elétricas positivas e negativas coexistindo no átomo sem que houvesse aí um colapso dessas partículas, uma em direção à outra, né? Porque a partícula positiva exerce uma força de atração em uma partícula negativa, que são os elétrons, né? Mas como que isso não colapsa? Como que consegue então ter um modelo de átomo estável, levando em conta que existe essa tendência de uma partícula querer encontrar com a outra por conta dessa oposição de sinal das cargas? A mecânica quântica vai explicar isso aí, tá bom? Vai revolucionar o modelo atômico, nós veremos hoje. Esse outro efeito, nós teremos uma aula só para ele, que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico era um efeito já conhecido, mas que não havia uma explicação ainda muito satisfatória. Einstein vai explicar que a luz ela se comporta ora como ondas, ora como partículas. E justamente por se comportar como partículas, né, você consegue observar a passagem de corrente nesse tubo. Quando você joga luz em uma placa, essa placa lança elétrons para o outro lado, né, os elétrons eles saltam. Então a luz bate na placa e os elétrons eles são arrancados da placa até a outra, fechando então um circuito, como se fosse um circuito aqui de fato fechado. E existe uma relação da cor que você joga na placa com a quantidade e a energia aí dos elétrons, né? Então isso daí a gente vai ter uma aula só para isso, para explicar. A mecânica quântica resolveu esse problema também do efeito fotoelétrico, através da suposição aí que a gente vai dar uma olhada hoje, né, na quantização de energia. Outro fenômeno também que não se tinha muita explicação era esse aqui, ó. Vamos supor, vou explicar isso aqui para vocês. Ó, veja, você tem uma lâmpada, a lâmpada ela emite uma luz branca. Perdão. A luz branca é a mistura de todas as cores. Então, quando você enxerga a luz branca, você está enxergando todas as cores misturadas. Quando essa luz branca passa por um prisma, essas cores que estão misturadas, elas vão se separar e aí se formam esse espectro chamado espectro contínuo, espectro de luz, espectro eletromagnético, tá? Desde o vermelho até o azul, que é aqui o visível. Mas existem luzes que a gente não enxerga, que é o infravermelho e o ultravioleta, né? Mas aí nós não conseguimos enxergar. Alguns animais enxergam, né? Mas beleza, então a luz branca, quando ela passa por um prisma, sofre a refração e acontece toda essa separação das cores que estavam antes misturadas. Pessoal, beleza, isso daqui é fácil de entender. Agora, você tem um gás quente, por exemplo, um gás que ele está emitindo uma energia. Quando você tem um gás quente, ele vai uma hora esfriar e aí, se você colocar um prisma na frente do gás, ele vai emitir certas linhas de luz, linhas específicas de luz. Olha que interessante. Ou então, se você pega, por exemplo, essa mesma lâmpada branca e entre a lâmpada e o prisma você coloca um gás. A luz branca vai passar pelo prisma, igual nessa primeira situação aqui, mas ao invés de você ter um espectro contínuo, igual nessa primeira situação, você tem um espectro que ele está falhado. Tá vendo essas linhas escuras? Como que isso é explicado? O que aconteceu aqui no meio do caminho para que essas linhas aqui, ó, ficassem escuras? Então a mecânica quântica vai explicar isso daí, a gente vai entender hoje. Era um problema também no final do século XIX ali. Olha só esse outro problema. Existia, que é o problema principal, né? Existia uma falta de formalismo ali, matemático, existia uma falta de explicação que relacionasse de forma satisfatória a cor, a radiação do objeto que era emitido
com a sua temperatura. Então existe uma relação entre temperatura e radiação emitida. Se você esquenta o ferro, observa que ele vai ficando vermelho. Depois, se você aumentar mais ainda a temperatura, vai ficando amarelo. E se você aumentar mais ainda a temperatura, vai ficando branco. E se aumentar mais ainda, vai ficando até azul, né? Então, assim, existe uma relação entre a temperatura de um objeto e a sua cor, a sua radiação. Então, não existia na época modelos satisfatórios que explicassem isso. Existiam alguns modelos, mas eles não explicavam na sua totalidade essa relação da temperatura com a radiação emitida. Então, pessoal, esse aqui foi apenas uma descrição sucinta dos problemas em aberto na física do final do século XIX, tá? E isso que motivou aí os estudos, né, da física, tentar explicar essas coisas aí. Bom, então vamos para o próximo slide. Porque antes da gente entender como que foi aqui a resolução desses problemas, temos que contextualizar, temos que conceitualizar um objeto chamado corpo negro. E por corpo negro, eu não quero que você vincule com relação à cor. Não tem nada a ver. A questão de ser chamado corpo negro quer dizer o seguinte: para você enxergar os objetos, esse objeto ele tem que refletir a luz que chega até ele. Então veja, a luz branca chegando nos objetos aqui. Então, todas as cores estão chegando. O verde, o amarelo, o azul, né, o rosa, azul, amarelo. Esse objeto aqui, essa máscara de ferro, ela é o que? Amarela. Vamos supor que amarelo. Beleza. Isso quer dizer o quê? Que essa luz verde, a luz azul que chegou até ele, foi absorvido. Serviu para quê? Para que ele aumentasse de temperatura, por exemplo. Ele absorveu essa luz aqui, né? A luz amarela foi a única que ele não absorveu. Ele refletiu. E aí chegou até nossos olhos. Então, por isso que você enxerga ele amarelo. Porque a luz amarela foi a que refletiu. Então, ele é aqui, né, classificado como amarelo. Beleza. Um corpo negro, ele não reflete nenhuma cor. Então, toda a luz que chega sobre ele, não importa qual seja a cor, vai ser o que? Absorvida. Por isso que fala corpo negro, porque ele não reflete nenhuma cor. Você não conseguiria enxergar um corpo negro, por quê? Porque ele justamente não vai chegar nenhuma luz nos seus olhos. Toda a luz que chega no corpo negro fica nele, ele absorve. Então, se ele absorve, ele não reflete e você não enxerga ele, tá? Um corpo negro é isso. Então, pessoal, por que se estuda o corpo negro? Porque é o seguinte, toda a radiação que chega sobre o corpo negro vai ser absorvida, vai ser então usada para quê? Para aumentar aqui a temperatura do corpo negro, tá? Então existe uma relação unívoca, uma relação direta, uma relação que não tem interferência entre radiação absorvida e temperatura, ok? A temperatura do corpo negro vai depender exclusivamente da radiação que ele for receber, tá? Então, por isso que se tem esse corpo ideal, porque se quer chegar em um corpo onde exista essa relação mais direta, essa relação sem interferência, uma relação mais, como eu posso dizer, mais forte, né? Entre radiação e temperatura. Ó, esse caso aqui, por exemplo, desse corpo, ele acabou refletindo. Existe uma relação da radiação com a temperatura? Existe, mas por ele ter uma certa cor, né, ele não absorveu essa radiação amarela. Logo, essa relação da radiação que ele recebe com a temperatura dele não é uma relação 100%, como eu posso dizer, fiel, né? É uma relação que existe, mas é uma relação aproximada. Porque um fachozinho desse aqui, ó, não foi absorvido, foi refletido. Então, a temperatura aqui, ó, a radiação que ele recebe e a temperatura existe ali, né? Não é totalmente, não é uma coisa em função da outra, né? Existem radiações que são perdidas para o meio ambiente, que são refletidas
e que não estão relacionadas com a temperatura aqui do corpo, porque ele não absorveu. Agora o corpo negro não. O corpo negro, toda a radiação que chega é usada aqui para questão do aumento aqui da temperatura. Então você pode usar um corpo negro como sendo um corpo ideal que vá fazer ali então um papel, né? O papel de estudar quando você quer, por exemplo, relacionar a temperatura de um corpo com a radiação que ele absorve ou que ele emite, tá bom? Quando você quer, aí você usa o corpo negro como um modelo. Ele é um modelo, não existe na prática, mas ele é um modelo. Mas é por isso que se conceitualiza esse corpo negro, porque é ele que vai possibilitar estudar a relação da temperatura do corpo com a radiação que ele emite ou que ele absorve também, né? Beleza, é um corpo ideal. Não existe esse corpo assim na natureza, tá, pessoal? Isso daqui é apenas um... Lembrem-se que a física é justamente isso. A física, ela elabora modelos ideais, modelos abstratos ideais, para poder explicar fenômenos naturais, reais, tá? Isso daqui, por exemplo, ó, pode ser aproximado como sendo uma radiação de corpo negro, né? Um ferro, por exemplo, entendeu? Se você entender como que funciona a radiação de um corpo negro, por quê? Porque a sua radiação vai ter uma relação única com a temperatura, ok? Então, um corpo que é classificado como corpo negro quer dizer o seguinte, quer dizer que a radiação que ele absorve e a sua temperatura, existe uma relação muito unívoca, muito estreita entre elas. Nada interfere nessas duas grandezas. Então, temperatura com radiação, né? É uma relação muito unívoca, univalente, né? Não depende a temperatura a radiação do corpo, né? Não depende de outras coisas senão da sua temperatura. Então veja, um corpo negro ele pode ser tanto um corpo que absorve toda a luz que chega sobre ele, como o contrário, ele pode ser também um corpo que emana todos os tipos de luzes. E aqui nós temos o Sol. O Sol pode ser considerado um corpo negro, porque ele emana o verde, o amarelo, laranjado, ele emana, sei lá, todas as cores, marrom, azul, entendeu? Rosa, todas as cores o Sol emana, tá bom? Todas as cores. Então, é como se fosse aqui um corpo negro contrário, né? Então é um corpo negro também, o Sol é classificado como um corpo negro. Ele emana todas as cores aqui, tá? Viu só que interessante? Então, se você tem um corpo negro, que é o Sol, se você entender, existe uma relação entre a temperatura do Sol e a radiação que ele emite, tá? Por isso que se estuda o corpo negro. Porque um corpo negro é um tipo de corpo que é um tipo de corpo que para você estudar a radiação desse corpo, você estuda também a sua temperatura, tá? Então você quer achar essa relação da temperatura do Sol com a radiação que ele emana. Daí então ele precisa de ser um corpo negro. Caso contrário, caso ele não fosse um corpo negro, a radiação que ele estivesse emanando dependeria não só da temperatura, dependeria de outros fatores desconhecidos. Aí ficaria mais difícil de poder fazer essa relação da radiação com a temperatura, porque existiriam outros fatores envolvidos. Mas como é um corpo negro, como é um corpo que emana todas as radiações, então você pode dizer que a radiação dele depende exclusivamente da sua temperatura, tá bom? Guardem isso, anotem aí. Existem algumas leis que nós vamos falar na próxima aula que calcula a potência emitida de um corpo com a sua temperatura, a sua área, tá? A lei de Stefan Boltzmann, a lei de Wien, que relaciona a radiação com a temperatura, né? Qual cor que o objeto emite em dada temperatura, né? Ou qual que é a temperatura de um corpo observado que ele é de certa cor. Então isso a lei de Wien também vai falar.
Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é uma simulação que nós vamos fazer em sala. Aqui não vamos fazer por causa do tempo. Mas qual que foi a ideia então? Existia um físico chamado Planck. Planck propôs o seguinte: então a radiação do corpo negro era um problema em aberto na época, final do século XIX, ou seja, 1890 e pouco, alguma coisa assim, né? E daí o que acontece? Ninguém sabia fazer essa relação. Pô, como que é, né, a relação da energia, da radiação com a temperatura? Então, na época, o modelo de radiação que existia era a radiação eletromagnética. Considerava-se que a energia era uma onda. E é, de fato, uma onda, tá? Mas, beleza, mas esse modelo ondulatório não explicava as curvas experimentais, não explicavam os resultados observados. Para você ter uma ideia, em uma temperatura ambiente, que é a temperatura que nós estamos aqui, 30 graus, 25 graus, considerava-se que um corpo ele emitiria uma radiação muito, muito alta. E não é o que é observado no nosso dia a dia. Nós estamos todos aqui, né? A gente está vendo que não existe nenhum corpo emitindo uma radiação muito alta com 30 graus Celsius. Isso não existe. Então, o que Planck falou? Planck, ele, através de muitas elucubrações, raciocínios, ele disse que não, a energia, ela não é uma, no caso do corpo negro aqui, para explicar, ela não é uma onda, ela é sim mais são pacotes de energia. Então veja, esse amarelinho aqui ficou, né? Tem que tirar ele. São pacotinhos. Então, tanto para emitir, deixa eu tirar agora, porque senão vai. Tanto para emitir quanto para absorver, você tem o que? Você tem que a energia ela é emanada por pacotes. Esses pacotes tem uma palavra em latim que são os quanta, né? Quanta. Então quanta significa o quê? Quantidade, pacote, tá? Quantidade. Por isso aqui, ó, o quanta da palavra quântica, tá bom? Isso é daqui que vem. Então quer dizer que essa energia aqui, ó, são pacotinhos, ó. Pacotinhos. Cada cor é um pacotinho de energia, tá? Cada cor é um pacotinho de energia. E a energia ela é emanada assim, ó, de unidade em unidade desse pacote. Então você tem 3 pacotinhos de energia sendo emitidos, 4, 5 pacotinhos de energia sendo emitidos ou absorvidos. Aqui, ó, 3 pacotinhos de energia sendo absorvidos, 4 pacotinhos sendo absorvidos. Ou seja, nunca a energia poderia ocupar, por exemplo, um número quebrado dessa quantidade mínima de pacote, né? Ou também, aqui, ó, absorvido, ó, 5 pacotinhos sendo emitidos, né? Então é isso, pessoal, tá? É isso que Planck falou, e daqui que vem, então, a palavra quântica, né? Que a energia, ela é emanada por pacotes. Ela não é emanada de forma contínua, como se fosse uma onda, não. Ela é o quê? Pacotes. Isso aqui foi o modelo que Planck sugeriu na época, e foi um modelo muito certo, né? Foi um modelo que conseguiu explicar, então, de forma satisfatória, a radiação do corpo negro. A energia é quantizada, ou seja, ela é emanada ou absorvida por pacotes. Guardem isso. Como que isso foi, então? Né? Vamos agora falar das consequências dessa ideia da energia ser emanada por pacotes. Pacotes específicos, números, né, bem específicos de energia. Então é o seguinte, modelo atômico. Niels Bohr, ali, 1913. Essa explicação aqui do Planck foi em 1901, tá? 1901. E o Bohr vai, em 1913, fazer, então, a apropriação dessa ideia de que a energia ela é emitida por pacotes e vai dizer o seguinte, bom, então nós temos aqui o nosso modelo atômico agora, e o nosso modelo atômico vai ser o seguinte, no meio nós temos o núcleo, que são as cargas positivas e neutras,
ao redor nós temos a eletrosfera, que são onde circulam os elétrons. Mas ao contrário dessa primeira figurinha aqui que nós vimos lá atrás, deixa eu ver aqui, essa figurinha aqui, ó, e você tem esses elétrons circulando assim de forma bem aleatória. Lá não, lá você terá os elétrons orbitando o núcleo em camadas bem específicas, e cada camada dessa é como se fosse um degrau de energia, tá? Então, o elétron está aqui nessa energia, aí depois ele está aqui nessa outra energia aqui, aí depois ele está aqui nessa outra energia número 3. Então, cada camada dessa, cada órbita é um nível de energia. E nunca o elétron pode ficar aqui no meio, tá? O elétron ou está aqui nessa órbita ou está nessa órbita aqui. Então vamos supor aqui, ó, desenhar aqui para vocês. Então vamos supor que o elétron, ele está aqui na órbita, vamos supor, uma órbita maior, ou seja, a energia aqui nessa órbita, ela é maior, e ele pula para cá, para uma órbita de energia menor. E aí, como que acontece com a energia dele? Diminuiu, essa energia diminuiu. Essa energia que diminuiu, ela foi emitida na forma de radiação. Então veja, a energia ela foi emitida na forma de radiação, ou seja, um pacote de energia saiu, né? Só que na forma de onda aqui, né? Tá vendo, né? Beleza. Ou seja, esse pacote corresponde à energia dessa onda que saiu do átomo, essa radiação. Então tá aqui para calcular, né? A energia é igual a constante de Planck H vezes a frequência da onda F. Então, por mais que aqui essa radiação seja uma onda, mas a energia que ela tem, a energia não é qualquer energia. É uma energia que corresponde exatamente ao salto dessa órbita para essa órbita aqui. Ok? Essa órbita mais interna, ela tem menor energia, é chamada de nível fundamental. Essas órbitas mais externas, elas têm mais energia. Então, quando o elétron pula de uma órbita de mais energia para uma órbita de menos energia, ele vai liberar radiação. Essa radiação, ela tem um valor muito específico, ok? Não tem qualquer valor, não. Beleza. Então aqui, ó, por isso que isso daqui já explica por que os elétrons eles não colapsam como o núcleo, né? O núcleo positivo, os elétrons negativos, mas não existe como o elétron sair dessa órbita aqui para cá, porque ele está preso aqui nessa órbita mínima. E isso daí é um postulado, isso daí não tem muito o que se dizer. Ele está preso nessa órbita aí mesmo, né? É a menor órbita que ele consegue ocupar. E aí, então é isso. As cores que a gente enxerga estão relacionadas com esses saltos aí. Então vamos supor, esse salto daqui da órbita 2 para a órbita 1 corresponde a um certo tipo de cor. Uma cor que tem menos energia, por exemplo, o vermelho. Esse tipo de salto que vai de uma camada mais externa para uma camada mais interna vai liberar muita energia, que vai puxar mais ali, por exemplo, para o azul, né? Então, cada tipo de cor vai corresponder a um tipo de frequência, né? A um tipo de energia, tá? Então, Bohr falou isso, ok? Falou isso daí na época. E foi uma revolução no modelo atômico. Isso daqui vai ser uma coisa muito interessante porque, né, vai explicar então, né, o elétron quando ele pula de uma camada mais externa para uma camada interna, ele libera. Se você quiser, agora essa energia que foi liberada vai atingir um outro átomo, né? Então vamos supor que essa energia vem para cá, aí o elétron ele sai de uma órbita mais interna com menos energia para uma órbita de mais energia. Desde que essa energia que está chegando no átomo corresponda exatamente à energia entre uma camada e outra. Então vamos supor, em números aqui para vocês, que aqui nós temos uma órbita de 2 joules de energia e aqui uma órbita de 5 joules de energia. Se chegar essa onda aqui de 1 joule, veja, a distância entre essa órbita
interna e essa mais externa, qual que é a diferença de energia entre elas? Aqui tem 5, aqui tem 2. Então são 3 joules de energia, né? Ou seja, 1 joule, o elétron vai continuar aqui, na órbita onde ele já está. Ele só vai pular para a órbita de 5 joules se ele receber exatamente quanto? 3 joules. Se ele receber 3 joules, aí ele pula daqui para cá, né? Então é isso, pessoal, tá? O elétron ele só se move de uma camada para outra, né, se ele receber uma energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas aqui, né, para ele pular de uma camada mais interna para uma mais externa. Beleza. Vamos continuar. E como que isso vai ter explicado, então, a questão do modelo atômico, né? Então nós vimos que o elétron ele não colapsa no núcleo, porque ele está em órbitas bem definidas e cada órbita é um nível de energia. Bom, tá aí, né? Então cada órbita é um nível de energia bem definido. Como que isso vai resolver o problema, então, aqui, ó, do espectro da luz? Veja, nós vimos nos slides anteriores que a luz branca, quando passa por um prisma, se decompõe em suas várias cores misturadas, desde o vermelho até o azul. Se você colocar um gás no meio do caminho, esse espectro contínuo vai ficar falhado com essas linhas escuras aqui. Se você aquecer um gás, ao esfriar, quando ele esfriar, ele vai lançar à luz essas linhas bem específicas aqui. Vamos ver por que isso acontece? Olha só, o gás nada mais é do que um conjunto de átomos. Vamos pegar apenas um único átomo para poder fazer a visualização. Veja, o gás quente, ele está quente. Os elétrons estão o quê? Nas camadas mais externas, porque estão com mais energia. Quando ele esfriar, veja, os elétrons eles saíram das camadas mais externas para as mais internas. Quer ver? Ó, vamos voltar. Presta atenção nesses elétrons aqui nas órbitas. Vejam que eles pularam das camadas mais externas para as internas. Ou seja, eles diminuíram a sua energia. Veja, cada linha dessa daqui corresponde a um nível de energia das órbitas. Então vamos supor o verde, né? O verde, esse elétron aqui, ó, ele pulou daqui para cá, né? Então ele liberou o verde. Tá lá o verde registrado, tá aqui o verde. Aí, esse outro aqui, ele foi o vermelho, né? Então ele pulou, vamos supor, daqui para cá. Aí, então ele vai liberar o vermelho. E esse outro aqui, ó, ele pulou de uma órbita maior. Então vamos supor que ele pulou daqui para cá, não lembro, né? Então ele vai liberar o azul. Então tá aí, observados lá no antiparo. Entenderam agora? Isso daqui explicou muito bem, né, o espectro de emissão do gás hidrogênio, tá? Veja, aqui, ó, um gás. Agora, se você pega uma lâmpada branca, no meio do caminho tem o gás. E aí o que vai acontecer, pessoal? Vamos voltar ao slide, ó. Então tá aqui, o gás está frio, né? Ou seja, os elétrons estão ocupando as camadas mais internas, que são as camadas de menos energia. Quando chega a luz vai excitar esses elétrons para as camadas mais externas. Veja, os elétrons eles saíram das camadas mais internas. Presta atenção nesses elétrons aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Presta atenção nesse átomo aqui. Veja os elétrons aqui no entorno, ó. Eles vão pular para as camadas mais externas. Ou seja, eles absorveram a energia. Eles absorveram, vamos supor aqui, ó, que esse elétron daqui, ele absorveu, né, o amarelo que estava vindo para cá, ele não passou para o outro lado, ele ficou faltando aqui. Por quê? Porque ele foi absorvido nesse movimento do elétron dessa camada interna para essa camada aqui, ó, essa segunda camada. Olha o vermelho faltando aqui também. Então quer dizer o quê? Que o vermelho que também estava aqui na luz branca, lembra? Que a luz branca é a soma de todas as cores. Então vamos supor que o vermelho estava aqui, chegando, aí ele não passou, por quê? Porque ele ficou aqui, ele foi absorvido. Então ficou faltando o vermelho aqui, tá vendo?
Então é mais ou menos nesse sentido aí. Aí passaram todas as cores, menos as que são correspondentes às camadas do átomo aqui, tá? Então o elétron pegou, absorveu essa luz, passou de uma camada mais interna para uma camada mais externa, e aí essa luz, essa pequena cor não passou para o outro lado. O restante passou, né? Beleza? Então isso explicou muito bem mesmo o espectro de radiação do átomo de hidrogênio, do gás hidrogênio, né? Então isso foi na época, foi uma revolução, né? Se não me engano, o Bohr até ganhou o prêmio Nobel por isso, se não me engano. Tá? Bom, olha só que legal, então a mecânica quântica começando a explicar certos tipos de coisas aí. Veja, pessoal, eram modelos, ninguém tinha equipamento na época para poder observar isso de fato, né? Mas eram modelos muito bem testados, muito bem elaborados matematicamente, que permitiam esses tipos de explicação aqui. Vamos fazer uma breve revisão, porque eu já falei muito hoje. A mecânica quântica nasceu de forma pacífica e consensual na comunidade científica? Então, pessoal, na época, né, existia uma certa glamorização da mecânica clássica newtoniana, da física clássica. E aí, quando essas ideias de probabilidade, de átomos feitos por esses tipos de leis estranhas, isso não foi bem aceito, né? Então, é falso. Não foi bem aceito. A mecânica quântica sofreu constantes tentativas de ser deixada de lado, né? Então, muitos, até o Einstein mesmo, né, que foi o que ajudou indiretamente, mas ele criticou também bastante, né, a mecânica quântica. E houve todo um processo, né, de outros físicos da época que não aceitaram nessas ideias aí que a gente falou hoje. Tá? Hoje em dia a gente fala isso, mas antigamente isso daí, né, no começo do século XX, 1900 e bolinha, isso não era muito bem aceito na comunidade científica. Mas como a mecânica quântica explicou muitos fenômenos que a física clássica não explicava, então cada vez mais foi se fortalecendo a mecânica quântica e hoje em dia é irrefutável, né, praticamente. A palavra quântica vem de quanto e indica que a energia é uma grandeza quantizada. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós vimos, né, nos slides anteriores que quanta veio da onde? Veio, né, Max Planck, físico de 1901 ali, ele falou que a energia ela é emitida ou absorvida de forma quantizada, em forma de pacotes. Daí que vem a palavra quântica. A mecânica quântica alterou o modelo atômico. Este passou a ser considerado como tendo órbitas eletrônicas, como sendo níveis de energia. Exatamente, né? Nós acabamos de ver o átomo e o núcleo do átomo e os seus níveis de energia, onde os elétrons ocupam ali, né? Verdadeiro. O espectro de emissão dos átomos não foram explicados pela mecânica quântica. Verdadeiro ou falso? Pessoal, nós acabamos de ver, né? Então isso aqui é falso. Só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo isso aqui. Então, hoje nós falamos um pouquinho da origem da mecânica quântica. E aí na aula que vem nós vamos falar também do corpo negro. Vamos falar da lei de Stefan Boltzmann, lei de Wien, né, que são leis interessantes da gente abordar também, tá? Mas hoje foi só para dar essa noção geral aí da mecânica quântica, falar um pouco do modelo atômico, do espectro de radiação, da ideia do corpo negro. Então vocês revejam essa aula, façam anotações, vejam outros vídeos, vejam o material nosso recomendado lá, tá? Forte abraço para vocês e até semana que vem.